Haverá tristeza no tribunal de Cristo? Nesse vídeo eu vou procurar responder essa pergunta. Vamos analisar alguns argumentos a favor, ou que pelo menos as pessoas usam a favor, para sustentar a ideia de que haverá tristeza no tribunal de Cristo. E o primeiro argumento que eles usam é dizer que sentiremos pavor no tribunal de Cristo. O texto base que eles usam é 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 10 a 11. Paulo vai dizer: "Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês." Vamos examinar esse texto? O primeiro argumento que eu quero apresentar aqui, refutando esse texto, é o argumento temporal. Olha o que eu coloquei aqui. Existe um abismo temporal entre o versículo 10 e o 11. Aonde que eu encontrei esse abismo? Presta atenção. O verbo phanero, traduzido como manifesto, está no modo infinitivo. O que é um modo infinitivo, Gabriel? Esse modo não tem tempo verbal definido. É determinado pelo contexto em que ele estiver inserido. No caso de 2 Coríntios 5,10, ele antecede ao substantivo neutro, tribunal de Cristo. Qual que é o substantivo neutro? Tribunal de Cristo. Substantivo esse que aponta para um tempo que ainda está por vir. Ou seja, esse substantivo neutro aponta para o tempo futuro, porque é um tempo que ainda está por vir. O tribunal de Cristo, ele é um evento futuro. É após o arrebatamento da igreja. Aí eu coloquei no versículo 11: "E assim, conhecendo o phobos, temor do Senhor." O verbo eidotes, eu coloquei. O verbo eidotes, traduzido como conhecemos, está no tempo perfeito. Ou seja, Paulo e a igreja de Corinto têm conhecido o temor do Senhor. A ideia da palavra grega eidotes, que está no tempo perfeito, traz a ideia de que tanto Paulo como a igreja de Corinto conheciam ao Senhor, ao temor do Senhor, e deveriam conhecer o temor do Senhor ao longo do tempo. Ou seja, é um verbo que se aplica, é uma palavra que se aplica tanto no tempo presente, porque eles conhecem o temor do Senhor, mas é uma palavra que se estende, é um conhecimento, melhor dizendo, que se estende ao tempo futuro. E aí que acontece alguns erros sabendo desse entendimento da palavra. Porque muitos eles querem, primeiro ponto, não dá para nós aplicarmos o tribunal de Cristo no tempo presente. Muitos acabam pegando aqui o temor do Senhor, a palavra phobos, que é temor, traduzido no português como temor, e querem jogar ela para o tribunal de Cristo, para um evento futuro. Usar esse texto de 2 Coríntios 5, versículo 10 a 11, é fazer um anacronismo. É uma interpretação quanto tanto multiversa. Por quê? Porque dentro dos filmes, né, o multiverso é quando um personagem sai de um mundo e vai para o outro. O intérprete multiverso, que pelo menos utiliza essa interpretação, ele quer usar uma palavra e ele quer aplicar essa palavra em outro tempo. Então ele acaba cometendo o anacronismo. Ah, Gabriel, mas não está na mesma oração? É certo que o versículo 11 é uma oração subordinada. É uma oração subordinada ao versículo 10. Então, o que nós podemos interpretar aqui? Que o temor
que tanto Paulo quanto a igreja de Corinto conheciam do Senhor e deveriam continuar conhecendo, porque é extenso, é extensivo, qual que foi a causa desse temor? O assunto do verso 10, o tribunal de Cristo. Mas pelo fato do tribunal de Cristo gerar este temor em Paulo, nos irmãos em Corinto, não significa que este temor vai estar presente no tribunal de Cristo. Ou melhor, pode até estar, porque a palavra phobos que aparece ali significa reverência, respeito, o marido que a mulher, o respeito que a mulher tem pelo marido, mas também significa terror. Então, aqueles que são adeptos à interpretação de que haverá tristeza no tribunal de Cristo, o que eles fazem? Eles há uma mutação nessa palavra phobos, eles pegam essa palavra aplicada no tempo presente, jogam para o tempo futuro, para um evento futuro que ainda vai acontecer, o tribunal de Cristo, e eles dizem que no tribunal de Cristo, as obras dos salvos, ao serem julgadas e examinadas pelo Senhor, e as pessoas perceberem ali os salvos que não receberão galardão, elas terão um terror, uma fobia, um medo inacerbado do Senhor, de Deus, porque eles foram reprovados em suas obras. Mas usar esse texto para dizer isso é cometer um grande equívoco, é criar um grande espantalho. Não dá para fazer isso. Vamos continuar? O primeiro argumento que eu usei é o argumento temporal. O segundo argumento é o linguístico. Na continuação do versículo 11, quando Paulo ainda diz que, tendo conhecido o temor do Senhor, ele vai dizer assim: persuadimos os homens. A palavra persuadismos é a palavra grega peitó, peitó, que significa induzir alguém pelas palavras a crer. O temor do Senhor nesse texto não é o resultado de não receber o galardão no tribunal de Cristo, mas sim a motivação que faz com que Paulo e a igreja evangelize os homens. Então, eu tenho um temor que é fruto do verso 10, porque é uma oração subordinada. Eles, ao saberem que terão as suas obras feitas por meio do corpo, quer seja boas ou más, serão examinadas, julgadas pelo Senhor, sabendo disto, entre o verso 11, e tendo conhecido o temor do Senhor. Isso é gerado, esse temor, ele nasce, por quê? Porque sabe que as suas obras um dia serão julgadas. Sabendo disso, Paulo usa esse temor que foi gerado, que foi brotado em decorrência do verso 10, ele usa esse temor para como uma forma de motivação para persuadir os homens, ou seja, induzir alguém pelas palavras a crer, através do ensino, através da pregação. Então, como eu disse aqui, esse temor aqui não é o resultado de não receber o galardão no tribunal de Cristo, até porque há um argumento aqui que eu usei chamado temporal. O verso 10, tempo futuro. O verso 11, tempo presente em continuidade para o futuro. Então, não dá para fazer isso. Então, o temor aqui prescrito, registrado no verso 11, é um temor que leva Paulo e a igreja de Corinto, consequentemente a nós também, a evangelizar aqueles que estão na condição de ímpios. Esse é a mensagem central do texto. Vamos continuar? O segundo argumento que os adeptos à interpretação de que haverá tristeza no tribunal de Cristo é que eles usam ou se utilizam dessa fala. Sentiremos vergonha no tribunal de Cristo. Ponto 2. Sentiremos vergonha no tribunal de Cristo. Qual o texto base que eles usam? 1 João, capítulo 2, versículo 28. João ele vai dizer: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Porque grifei aqui a palavras envergonhados, porque nós vamos examiná-la. Vamos para os argumentos da refutação. O primeiro argumento é o linguístico. A palavra axionomai
traduzido como envergonhados, está no modo subjuntivo. Axinomai está no modo subjuntivo. Ou seja, o que é o modo subjuntivo? É um modo de probabilidade, pode ou não acontecer. Então, coloquei aqui: existe uma possibilidade de sentir vergonha e de não sentir na vinda, na parousia de Cristo. A grande pergunta é: essa vergonha se aplica para os salvos no dia do tribunal de Cristo ou para os que não foram arrebatados, para os que ficaram? O próximo argumento vai responder. É o argumento micro. O que é o argumento micro? Coloquei aqui. Esse argumento trabalha o contexto em que a palavra está inserida no próprio versículo. Vamos examinar a parte A do versículo 28. Filhinhos, agora, pois, mevetem ei autós, permanecei nele. João ele escreve nos versículos anteriores que existe uma promessa para quem permanece em Cristo. Vamos examinar os versículos anteriores. Vamos para o versículo 24. Permaneça em vós, em vocês, o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Zoen aoionion, a vida eterna, aionios, que é a vida eterna, zoen aionios, a vida eterna. Quem não permanece no Filho e no Pai será afastado, envergonhado na vinda, na parousia de Cristo, pois não receberá a vida eterna. Está dando para entender? Eu continuei aqui, ó, argumento macro. O argumento micro, ele vai trabalhar no contexto do próprio versículo, dentro da construção daquele próprio versículo. Agora, o argumento macro, ele vai abranger os versículos anteriores e os versículos posteriores, até os capítulos daquele livro. Mas vamos ficar nos versículos do próprio capítulo 2 de 1 João. Ponto 1. Eu coloquei: quem não permanece em Cristo não permanece na igreja. Está no verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Ponto 2. Quem não permanece em Cristo não tem esperança no arrebatamento. Está no verso 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Então, quem não permanece em Cristo, no Filho, no Pai, no Espírito Santo, ou seja, a Trindade, a união das três pessoas da divindade, quem não tem uma permanência, uma conexão, não está ligado na divindade, consequentemente não vai ter confiança, esperança do quê? Da vinda de Cristo, do dia do arrebatamento. Eu coloquei, ponto 3. Quem não permanece em Cristo não pratica a justiça. Está no verso 29. Se sabeis que ele é justo, o ele aqui faz referência a Cristo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E quem não pratica a justiça é nascido de quem? É nascido de Cristo. Então, para mim ser nascido de Cristo, eu preciso praticar a justiça. Está dando para entender? Ainda continuando o argumento macro, tá? Eu poderia colocar aqui o argumento geral, o argumento do contexto geral, porque aqui eu vou pegar textos que estão não só no próprio livro, mas em outros livros, mas que têm correlação e que serve também como complemento ao argumento usado. E eu vou fazer isso agora, porque eu usei um texto que está registrado pelo mesmo João, pelo mesmo autor, só que no Evangelho segundo escrito por ele. Eu coloquei, quarto, o ponto 4. Quem não permanece em Cristo
é condenado eternamente. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, aqui é Jesus falando, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, o símbolo aqui, a alusão aqui do verso 6, é aquele que não está em Cristo, aquele que não permaneceu em Cristo, ou seja, o modo imperativo, a voz ativa, porque é nós que devemos permanecer em Cristo, uma responsabilidade humana, claro que com o auxílio da graça, mas é uma responsabilidade humana. Se eu não permanecer em Cristo, eu sou lançado no fogo, eu sou queimado no fogo, é uma alusão ao fogo eterno, à condenação eterna, é uma alusão ao inferno. Hum. Sabendo disto, nós podemos dizer, peraí, antes de eu entrar aqui no próximo texto, que aquele que não permanece em Cristo, consequentemente não tem confiança e esperança na vinda de Cristo, na parousia dele. Aquele que não permanece em Cristo não recebe a vida eterna. Aquele que não permanece em Cristo recebe a condenação eterna. Por quê? Porque ele é lançado no fogo para queimar eternamente. Próximo texto que eles usam é o seguinte argumento que eles usam: sofreremos no tribunal de Cristo. O texto base é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 15. Paulo vai dizer: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vamos examinar esse texto? O primeiro argumento que eu vou usar aqui para refutar esse texto é o argumento linguístico. Refutar não o texto, mas refutar o argumento equivocado em relação a esse texto, tá? O argumento linguístico. A palavra sofrerá é a palavra grega zemio, essa é a palavra que Paulo está usando. Significa afetar com prejuízo, dar prejuízo, a manter um prejuízo, sofrer perda. Se Paulo quisesse dizer que o salvo que não receber galardão vai sofrer, ficar triste, atormentado, angustiado, ele diria: sofrerá ele pelo dano. Presta atenção. Sofrerá ele pelo dano. Ou seja, o dano nessa frase é a causa do sofrimento, mas ele diz: sofrerá ele o dano. Qual que é a diferença? O dano é o objeto direto, indicando que o salvo sofrerá o dano. O que é o dano? A perda do galardão, a perda da recompensa. Ou seja, o dano não é nele, não é um sofrimento, uma tristeza, uma decepção. Não, o dano que Paulo está falando aqui é o dano da perda do galardão. Então, o sofrer aqui não é um sofrimento humano, da alma, emocional, não. O sofrimento aqui é a perda do galardão. Vamos lá? Agora eu vou usar aqui, eu vou mostrar para vocês os argumentos, eu montei aqui os argumentos que são a favor da seguinte afirmação: não haverá tristeza no tribunal de Cristo. Não haverá tristeza no tribunal de Cristo. Inclusive, é essa interpretação que eu sou adepto. O primeiro argumento que eu vou usar aqui é a alegria da salvação sobrepuja, é maior do que as recompensas recebidas no tribunal de Cristo. O próprio texto que eu vou usar, o texto que eu vou usar é o próprio texto que eu acabei de refutar, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Paulo vai dizer: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, sofrerá ele perda, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vamos para o argumento micro. Vamos trabalhar em cima do próprio versículo. A mensagem de Paulo é encorajadora, ao contrário do que muitos pensam, que Paulo aqui ele está despertando nos irmãos de Corinto um certo alerta,
é uma crise de consciência, um desespero, uma preocupação, não. Paulo ele está enviando esta carta, especialmente no verso 15, para encorajar os irmãos de Corinto. E eu vou te provar. Aí eu coloquei. Por que que a mensagem ela é encorajadora? Pois ainda que o salvo não receba o galardão, o mesmo receberá a salvação. Ele receberá o maior troféu, a maior recompensa, o melhor prêmio. Norman Chaplin escreve de forma claríssima o conceito de salvação por meio da comparação do pecador que é salvo pelo fogo. Ele diz: quando o Senhor vier repentinamente ao seu templo, como se fora repentinamente ao seu templo, como se fora fogo ardente, todas as partes desse edifício que não resistirem ao fogo serão consumidas. Os construtores escaparão com a sua salvação pessoal, mas perderão tudo o que tiverem feito. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo: ainda que você, ao ter as suas obras analisadas pelo fogo e as suas obras serem como palha, ou seja, serem obras que não passem no teste, no crivo, e serem consumidas pelo fogo, de modo que você não receba nenhum sequer galardão, que a alegria de vocês não estejam presa à recompensa, mas sim na salvação de vocês. Esse argumento ele é fortalecido com o argumento do contexto geral. Jesus enfatizou que a alegria não está naquilo que fazemos, ainda que seja algo bem-sucedido para o Senhor, na obra do Senhor, mas sim no nosso nome estar escrito nos céus. Vamos ver esse texto? Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20. Os 72 voltaram alegres e disseram: os 72 aqui eram os 72 discípulos. Eles foram enviados pelo Senhor para pregar o Evangelho. Eles estão voltando da missão que o Senhor havia dado a eles. E o texto vai dizer assim: quando eles voltam, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Versículo 25. Contudo, aqui é Jesus falando, contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, ou seja, eu estou repreendendo vocês. Estou dando aqui uma exortação a vocês, um certo cuidado que vocês precisam ter. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. A alegria não deve estar baseada na recompensa que vocês vão receber, mas sim do nome de vocês está escrito nos céus, ou seja, se alegrem muito, porque vocês são salvos. Essa é a mensagem que Jesus quer passar para os discípulos e, consequentemente, para nós também. Eu coloquei aqui, ó. Segundo argumento, tá, o número 1, mas no caso seria o segundo argumento, né? De que não haverá tristeza no céu, é que a alegria do galardão não terá notoriedade. A alegria do galardão não terá notoriedade. Texto base, Lucas capítulo 17, verso 10. Jesus vai dizer: assim também vós, ele está concluindo aqui um ensinamento, uma parábola, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos lá? Primeiro argumento é um macro. Vamos examinar o contexto geral que o versículo 10 do capítulo 17 está submetido. Vamos ler do verso capítulo 17, do verso 7 até o 10. Jesus vai dizer: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer
e beber? Verso 9. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Argumento linguístico. A palavra grega usada por Lucas para agradecer é a palavra kavin, é a palavra karim, que significa, segundo o léxico de Strong, aquilo que dá alegria, deleite, prazer. Em outras palavras, Jesus está ensinando: quando vocês fizerem tudo o que for mandado, não esperem eu dizer para vocês palavras de gratidão que gerem em vocês algum sentimento de alegria, deleite ou prazer. Por que, Jesus? Porque vocês apenas cumpriram o dever de servos. Dizei, doulos arreioi, esmen, doulos arreioi, esmen, que traduzido para o português, servos inúteis somos. Então, ainda que eu receba todos os galardões descritos ali em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 8 adiante, ouro, prata, pedras preciosas, ainda que eu receba todo esse tipo de galardão, eu não devo esperar um sentimento de alegria. Por quê? Porque eu fiz a minha obrigação. A palavra aqui que Jesus ele utiliza, melhor, que Lucas utiliza, é arreioi, significa não serve para nada. Se você clicar aí no léxico de Strong, o primeiro significado que aparece é não serve para nada. Qual que é a ideia que Lucas ele quer passar aqui, tomando como base a fala de Jesus? Tudo que você faz, seja pregando, seja ensinando, seja ajudando os necessitados, uma obra de caridade, tudo que você faz é obrigação. E ainda que você faça, você não fez por si mesmo. Não é mérito seu, não é meritocracia humana. Você só fez pela graça. O mérito é de Cristo. O mérito é do Pai, o mérito é do Filho, o mérito é do Espírito Santo. Ou seja, você apenas pregou, mas foi o Espírito Santo que convenceu e foi Cristo que salvou. Então, nenhum mérito é seu. É somente da divindade, é somente da graça de Deus, da graça do Eterno. Esse é o ensinamento que Cristo quer nos passar. Ou seja, você não deve esperar uma recompensa humana e nem uma recompensa no sentido de elogio, no sentimento de alegria ali, ó, oh, consegui o galardão, recebi uma grande recompensa no tempo futuro, quando você for entrar ali no tribunal de Cristo após o arrebatamento. Bom, queridos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz.